E hoje a Rede Vale Norte tem a satisfação de receber o vereador Saulo Fonseca. Seja bem-vindo à Rede Vale Norte mais uma vez. Boa tarde, JB, e boa tarde também a todas as pessoas da Vale Norte que nos acompanham aqui, né? Saulo, a gente conversava em off depois que você foi eleito, né, a assumir aí esse cargo público. A gente pode perceber que tanto na mídia como também na rua, nos estabelecimentos comerciais, você está sendo uma pessoa bem visada e procurada também. Isso. E é por isso que você está aqui hoje. Um dos assuntos importantes que a gente pode elencar seria a insalubridade dentro do funcionalismo público, né? Perfeito, né? Então, só comentar então como é que a gente chegou então a essa demanda. Eu faço algumas visitas técnicas em questão de repartições públicas, e quando eu compareci então a um posto de saúde, e daí teve uma servidora que ela me procurou e ela perguntou então sobre a questão da insalubridade para as faxineiras. E o que acontece? Até inclusive eu gostaria de frisar aqui que são inúmeras as demandas que as pessoas então vêm trazer, e a gente tem que fazer o quê? Eu nunca dou uma resposta de imediato, a gente tem que pesquisar o assunto, a gente tem que ver a parte da legalidade, da lei e da forma como a gente vai intervir. E principalmente depois pedir prazos, né? Para que a gente consiga então sanar essas situações. E o assunto então que a gente quer trazer hoje aqui é sobre a questão então da insalubridade para as faxineiras dos postos de saúde. Acontece o quê? Pesquisando isso, a gente tem que ter a previsão legal em lei, e a previsão legal, então, dentro do município de Ibirama, a Lei 67 de 2007, do servidor público municipal, ele frisa, então, de que as atividades insalubres, elas são, então, o quê? Elas são agraciadas com, então, 10, 20% de insalubridade, isso feito através do quê? Através da perícia. E o que a gente fez, então, de analogia? A gente pesquisou, então, no portal da Transparências das cidades vizinhas, tais como a Piúna, José Boatê, Presidente Getúlio, e a gente viu então que estas mesmas servidores naquelas localidades, elas faziam jus a essa gratificação então de insalubridade. E a pergunta que a gente fez é, por que não Ibirama? Checando então no portal da Transparência, a gente viu que a média então é de 20% do valor do salário mínimo. Então, atento a essa demanda, a gente fez a indicação, nós levamos então para a Câmara de Vereadores essa indicação ao Executivo, e o líder do governo eles nos repassou então que eles vão ver sobre isso, mas isso é uma resposta genérica. A gente quer o quê? A gente quer atitude, a gente quer ver a forma como vai ser feito e principalmente prazos. A questão, um prefeito está preso e o outro está pescando, ou seja, a gente está sem resposta, a gente quer que isso efetivamente seja resolvido, porque, como eu falei, se judicializarem isso, é o JB, é o Saulo, é você, é todo mundo que vai pagar isso. E o fato de nós incutirmos, então, na folha salarial essa insalubridade, não é uma forma que a gente tem de querer contemplar uma classe. A gente está apenas cumprindo uma obrigação. Agora eu pergunto a todos vocês, se numa empresa privada, se numa repartição privada, você deixar de recolher tributos, se você não pagar a conta de luz, não pagar a água, não honrar as suas dívidas, o que vai acontecer? Primeiramente, você vai ser multado, vai ter a conta de luz cortada, e secundariamente ainda você tem que fazer o quê? Você vai ter que consertar esse erro e se não ainda ser notificado e ganhar uma multa. Agora, por que o poder público pode fazer? Ou seja, são pessoas que, checando no portal da Transparência, ganham um valor ali de, agora eu não lembro bem ao certo, mas R$ 1.500, ou seja, 200, não vai dar R$ 300 a mais, que para elas faz a diferença, e é direito, que diga-se isso de passagem, só que por que não é pago? Uma outra situação, JB, sobre a questão, então, uma diária de um prefeito. Não estou aqui citando nomes de prefeitos, porque eu estou falando sobre a cadeira, não a pessoa que está preenchendo a cadeira, mas por que um prefeito, então, tem uma diária no valor de quase R$ 1.000 lá em Brasília e a gente não consegue pagar, então, essa insalubridade? Já teve outra demanda, então,
As merendeiras também nos procuraram, que elas também fazem jus a isso, fazem direito a isso. E uma situação que eu gostaria, então, de frisar é que as pessoas sempre aplaudem um vereador, aplaudem um prefeito, um médico, e está correto. Mas agora eu pergunto a todos vocês, a faxineira, por que ela não tem visibilidade? O que iria acontecer se nos postos de saúde se deixassem, então, o estabelecimento sujo, se deixassem de recolher o lixo? Somente aí a gente daria valor. Ou seja, essa demanda já foi levada, então, frente ao Legislativo para o Executivo, que é a Prefeitura, e a gente ainda não obteve respostas. Agora, Saulo, de acordo com a tua pesquisa e também o conhecimento que você tem, a partir do momento de uma boa vontade do Executivo, isso pode ser feito imediatamente ou há um prazo, há uma morosidade diante disso? Assim, primeiramente a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a perícia. Quem vai dizer se elas têm direito ou não? A gente já pesquisou julgados, já viu jurisprudência e viu que tem. Só que mesmo assim tem que ser feito o quê? A perícia. O perito vai dizer, ela tem direito a X% por N situações. Ou seja, foge do nosso conhecimento técnico. Quem vai dizer não é o vereador, não é o prefeito. Só que, respondendo a tua pergunta, a gente quer que resolva o quê? Via administrativa. Para que faça o quê? Que pague retroativo aquilo que elas têm de direito. Para que a gente faça o quê? Que a gente evite depois a judicialização. Porque via judicial a gente sabe que vai causar o quê? Vai causar mais ônus ao município, e isso é uma maneira que a gente tem o quê? De atender o princípio da economicidade, que a gente vai fazer o quê? Consequentemente, a gente acaba economizando isso pro erário. E o erário somos quem? Somos nós. É eu, você, as pessoas que nos assistem. Então a gente quer o quê? A gente quer a atitude que se resolva esse problema de imediato. Você chegou a fazer algum levantamento, não monetário, mas assim, quantos hoje funcionários estariam nessa necessidade? É que a gente não fala o funcionário em si, né? É o cargo que é exercido. Sim. Por exemplo, em números agora eu também não sei precisar exatamente. Mas quem faz então jus seria então as faxineiras que desempenham essa atividade. São também, pelo que eu pesquisei, de uma maneira também, por enquanto ainda informal, todos os setores. E é como eu falei, né, JB, se faz jus, por que não pagar? Se a lei está dizendo, por que não cumprir a lei? Porque que o município que faz leis, ele não vai cumprir. Ou seja, não se tem resposta para isso. E eu também gostaria que, se alguém, qualquer pessoa, se você, qualquer um chegasse para mim e falasse um único motivo para nós não fazermos cumprir o pagamento, então, dessa insalubridade a elas, se qualquer um chegar, não se deve pagar por esse único motivo, eu hoje mesmo saio lá daquela Câmara de Vereadores. Eu vou falar, não, realmente, então, o que eu estou fazendo aqui é errado. Mas eu quero que um único motivo. Por quê? A gente está fazendo o quê? Está cumprindo a lei, a gente está fazendo o quê? Está contemplando, a gente está valorizando o funcionário. E, sinceramente, o valor delas deveria ser maior. Isso é um outro tipo de discussão, mas só que, poxa, elas têm direito a isso. Por que não pagar? Então, é uma situação assim que causa uma certa angústia, e eu já falei com elas, conversei com elas, e eu disse, a gente vai tentar resolver de duas formas. A primeira, através ou do amor ou através da dor. A gente tentou fazer através, de uma maneira mais amigável, de chegar, levar essa demanda a elas, só que não procuraram elas, não nos deram uma resposta, então, objetiva, e agora o assunto ficou pairando, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que procurar, a gente tem que fazer as pessoas terem conhecimento para que haja essa pressão, para que haja essa exposição. Eu sempre faço dessa maneira. Eu identifico o problema, a gente vê depois a forma como a gente vai intervir, o prazo que a gente tem através disso, e não resolvendo, a gente faz o quê? A gente faz a exposição. Agora, Saulo, a gente vê desde o início que você assumiu esse cargo público aqui na cidade de Ibirama, ganhou-se um rótulo, de vereador polêmico, que busca, respostas. Você ganhou muitos nãos também, né? Exatamente. Eu sempre digo que, tanto na questão de doação do salário, quanto na questão de atuação dentro da Câmara de Vereadores, já tive muitos êxitos, mas só que a maioria das vezes são os revés. Acontece que, de uma maneira colegiada, uma Câmara de Vereadores são 11, as pessoas pensam diferente, eu respeito isso, só que a gente teve também muito saldo positivo.
Por exemplo, a questão do pagamento da antiga fé. Que eu disse, poxa, cadê a demanda administrativa ou da Receita Federal, ou do INSS, dizendo que o município ele é responsável ou é corresponsável a isso? Ou seja, foram inúmeras situações que a gente pode enumerar, só que teve outras também que a gente perdeu. É normal, faz parte do ser humano. E eu utilizo isso para o crescimento, né? A gente tem que o quê? A gente tem que se fortalecer em cima disso. Uma outra situação, o café dos servidores. Eu cheguei, o assunto acabou caindo também no meu colo, no prefeito que hoje está preso também, que a gente teve também uma certa discussão, posso dizer assim, mas é como eu falei, não vai custar, não lembro na época, mas vai custar de 15 a 20 mil só por mês. Só que 15 a 20 mil a gente consegue já pagar essa insalubridade. Ou seja, quer valorizar o servidor público? Eu, particularmente, eu pensei diferente, eu conversei com pessoas que são servidores públicos e, assim, foi quase que unânime que eles não queriam um café com o servidor, que eles queriam o quê? Que eles queriam essa gratificação, que eles pudessem ser contemplados para que eles pudessem usufruir isso com os seus familiares e por que não? Por que não ouvir as pessoas? As demandas que eles trazem são coisas pequenas que você consegue resolver muitas vezes simplesmente com a parte de onde indicar, da forma como indicar, e a gente acaba resolvendo os problemas das pessoas. Não precisa nem ir à Câmara, né? Não precisa ir à Câmara de Vereadores. Assim, são inúmeros fatos que a gente poderia aqui ilustrar e exemplificar, só que às vezes falta o conhecimento das pessoas também, né, que estão à frente do serviço. Eu não sou a pessoa que detém todo o conhecimento. Eu tenho que ser humilde e reconhecer que muitas coisas eu não sei, só que a gente faz o quê? Quando a gente não sabe de um assunto, a gente anota, a gente pesquisa, vê a pessoa que sabe e depois dá a resposta para essas pessoas, que é o que eles aguardam, então, do legislador, né? Legal. Saulo, a gente quer agradecer a tua presença aqui, deixá-lo à vontade para algo mais que queira acrescentar. Foi, com certeza, um assunto muito importante, esclarecedor. A gente espera que obtenha-se um resultado, que você possa vir aqui e dar essa boa notícia, então, né, para as faxineiras, enfim, para esse setor aí que está desguarnecido aí de até 20%, né? Exatamente, né? Imagina, né, JB, se tu tens o direito a receber aquilo que a lei diz que você tem o direito e você não recebe, você também, né, vai procurar os seus direitos. E a gente está fazendo o quê? A gente está procurando isso, então, também a essas pessoas que desempenham, então, atividade que o nome já diz, servidor público, é servir ao próximo. Então, eu peço encarecidamente, então, não sei quem está respondendo hoje pelo executivo, né? Mas peço, então, ao prefeito em exercício, a todas as pessoas que possam intervir positivamente, que vejam, então, esse assunto de uma maneira premente, né? Isso é urgente, não é uma coisa que a gente pode esperar mais, é premente, tem que fazer a perícia, tem que pagar e tem que resolver isso via administrativa. E se não resolver via administrativa, eu vou conversar com elas e a gente vai judicializar. Mas você está indo contra o erário? Não. Isso dali vai chegar a um ponto que isso vai acumular, a gente vai ter que pagar e a gente vai pagar o dobrado depois se a gente pagar de uma maneira incorreta hoje. Então vamos fazer acontecer, tem que fazer acontecer, não tenho medo de... Falo isso para qualquer um que for, podem vir qualquer um aqui conversar comigo também, não tenho problema quanto a isso, só que ou a gente faz as coisas acontecerem, a gente valoriza então essas pessoas que não estão pedindo nada mais, nada menos do que o direito delas, ou então o município não vai caminhar. Por que a Piúna paga? Por que os outros municípios pagam? Está na hora de começar, muita gente aí a criar vergonha na cara e começar a criar juízo e ver o que é a nossa responsabilidade. Porque para uns setores, para alguns tipos de servidores nunca falta. E por que esse tipo de pessoa tem que ficar pechinchando? Por que a gente tem que vir em rádio, tem que vir em TV e ficar resolvendo esses problemas dessa forma? Então eu vou expor, né? Sempre vou expor, não tenho problema quanto a isso também, né? Tem que ter pedigree para fazer isso aí, só que ou a gente resolve isso, ou a gente vai resolver isso tudo lá via judicial, tá? Porque via judicial depois, via determinação judicial, e daí depois parece que o pessoal tem medo, eu vou cumprir porque agora o juiz mandou. Poxa, para que deixar chegar nesse ponto? Ou a gente resolve isso de vez, começa a criar vergonha na cara, e que essa vergonha na cara também, eu digo, eu também estou incluso, porque eu também sou um agente político. Eu não fujo da minha responsabilidade. Só que com que cara agora as faxineiras lá, o pessoal me perguntando, aí Saulo, resolveu o problema? Como é que tá? Poxa, se eu não tenho resposta, o que eu vou falar para elas? Poxa, tem que vir aqui, tem que expor, tem que falar, ou a gente começa a fazer isso, ou começa a mudar,
ou então as coisas não vão mudar, mas está na hora de muita gente começar a criar vergonha na cara. Pegar e resolver o problema de vez, não ficar protelando, ficar postergando, porque isso é vergonhoso e é vexatório para essas pessoas. Então fica esse recado também, que a gente faça acontecer, que a gente veja os problemas e a gente comece a dar prazo. Eu vou resolver em um mês, se não resolver em um mês a gente volta, se me dá um prazo de 1 mês e meio, eu volto daqui 1 mês e meio. Só que a gente tem que fazer acontecer, porque se não fizer acontecer, a gente pega e sai do nossos cargos e das nossas funções, porque daí as coisas não vão mais funcionar mesmo. Mas então, eu peço que resolvam, eu peço que as pessoas que estejam nos acompanhando, que elas cobrem também, para que vejam, para que vamos intervir de uma maneira positiva. Poxa, quando você vai no posto de saúde, tá tudo limpo, tá tudo organizado, por quê? Porque a gente tem que parabenizar, tem que congratular o pessoal, os médicos, os enfermeiros, todo esse pessoal, mas as faxineiras também. Se está tudo limpo, se está tudo de uma maneira que faz funcionar, é porque tem aquela faxineira que faz o serviço dela e ela merece respeito, merece dignidade e merece o pagamento dela. Seria isso, JB. Legal, a gente entrevistou hoje então Saulo Fonseca, vereador da cidade de Ibirama. O espaço fica aqui, a gente quer receber outros vereadores, né? Outros agentes públicos, para saber como é que está a saúde do nosso município, né? O município de Ibirama. E outros municípios também fica o espaço, porque aqui a Rede Vale Norte de Comunicação trazendo sempre a notícia em primeiro lugar.